Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Marcos 4, no versículo 38, 39 e 40, que diz assim: E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então acordaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, quieta-te. Então o vento se quietou e houve grande bonança. Jesus lhe disse: Por que sois tão medrosos? E como é que não tendes fé? E eles se apavoraram muito e disseram uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Então, irmãos, muitas das vezes a gente esquece, no meio das lutas, no meio das aflições, que Deus está na nossa vida, que Deus está no barco da nossa vida. E que mediante as tempestades, aí o Senhor, Ele mostra que mesmo Ele estando na nossa vida, as tempestades levantam, as enfermidades levantam, as lutas se levantam, mesmo Ele estando em nossas vidas. Mas aí nós clamamos ao Senhor, pedindo misericórdia. O Senhor, Ele não dorme em nenhum momento. Ali é uma palavra, porque Ele estava no nosso mundo terreno e Ele estava ali dormindo, mas não que Deus dorme, muito pelo contrário. Nós que somos terrenos, nós dormimos e Deus guarda nosso sono enquanto Ele está nos guardando o tempo todo. Tanto de dia quanto à noite o Senhor está nos guardando. Mas ali, irmãos, muitas das vezes a gente se esquece, porque os apóstolos, eles já tinham visto tantos milagres que o Senhor já tinha feito. E nós, quantos e quantos milagres o Senhor já fez pela minha vida e pela tua vida. Mas na hora da aflição, a gente se apavora. Assim como eles se apavoraram também, a gente se apavora. E mediante as lutas, as aflições que a gente está passando. Então, o Senhor diz assim: por que vocês têm medo dessas aflições? Por que vocês estão apavorados? Eu estou no barco. E assim é verdade, irmãos. É só a gente clamar, pedir pela misericórdia do Senhor, que o Senhor responde. Mas nós temos que pedir com perseverança. Porque muitas vezes, irmãos, nossa oração está sendo impedida pela resistência espiritual. Muitas das vezes é assim, irmãos. Às vezes a gente ora e a gente não vê nada acontecer. Isso porque muitas das vezes, como aconteceu com Daniel, vai acontecer com a gente também. O anjo da Pérsia e da Grécia se levantou contra o anjo Gabriel para poder lutar contra ele. Eles ficaram lutando durante 21 dias, que foi 21 dias que Daniel ficou jejuando, se colocando na presença do Senhor, ele se colocando aqui, os anjos lutando pela vida dele. E muitas das vezes a gente não entende por que demora tanta resposta de Deus. Porque muitas vezes, irmão, existe uma resistência espiritual muito grande lutando contra a nossa bênção. E, irmãos, eu digo para vocês assim, que Deus revela essa resistência espiritual através de sonho. Se você sonha com um cachorro que está atacando você, que quer morder você, isso quer dizer uma resistência espiritual na sua vida. Deus quer operar, Deus quer fazer o milagre, você está orando, não vê nada acontecendo e você tem um sonho assim que um cachorro está te atacando. Até quando o cachorro tá mansinho também, quando ele tá manso também e ele vem para o teu lado, isso também simboliza uma resistência espiritual, disfarçando, para você não perceber que é o inimigo te atacando. Então, mesmo que você sonhe com o cachorro que esteja manso ou esteja latindo, te atacando, é uma resistência espiritual, assim como aconteceu com Daniel. Irmãos, então eu deixo essa direção para que possamos estar atentos
a nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue compreender o que está acontecendo, mas é uma resistência espiritual que não está deixando as bênçãos acontecer. Muitas vezes não é por causa da desobediência, porque muitas vezes a gente desobedece o Senhor, sim, a gente fica no deserto. Mas quando a gente sabe que a gente está se prostrando, está fazendo a vontade do Senhor e está buscando a face dele, aí o inimigo se levanta, colocando um monte de coisa e colocando enfermidades na gente. Então, deixa essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.